minha noiva não quer me apresentar suas melhores amigas antes do casamento. Então, minha noiva de 32 anos não quer que eu de 28 fale com suas melhores amigas antes do casamento. Estamos namorando desde os últimos 2 anos e meio e esses anos foram principalmente públicos. Público no sentido de que tanto eu quanto ela gostávamos de postar fotos de nós mesmos de férias ou momentos juntos e éramos muito claros de que estávamos em um relacionamento no Instagram. No entanto, ela não tem muitos seguidores da vida real do escritório ou da vida pessoal em seu Instagram. Ela tem cerca de 7 ou 8 amigos realmente bons que ela encontra regularmente e um primo. Nós dois somos adultos maduros e decidimos nos casar no próximo ano em novembro ou dezembro de 2024 desde que começamos a namorar. Então pensei que seria melhor se eu apresentasse a minha família também no mês passado, então peguei o consentimento dela e decidi me encontrar com minha família em um bom restaurante da cidade. Minha família a conheceu e eles gostaram dela, então decidimos marcar a data do nosso casamento. Mas minha namorada disse que seria muito cedo para ela se casar este ano, então finalmente decidimos fixar a data do casamento para fevereiro de 2025. Normalmente, na minha cidade, é necessário reservar os salões de casamento com antecedência suficiente para que você tenha um salão adequado. Então eu peguei o consentimento dela e discuti com minha família e reservei um salão para o casamento. Poucos dias depois, ela também reservou um salão para o seu lado da festa. É normal ter festas tanto do lado dos noivos quanto da noiva em nossa cultura. Basicamente, até agora, eu a fiz conhecer minha família e uma amiga minha que mora em uma cidade diferente com seu namorado, e ambas as reuniões foram reuniões bem planejadas. Ela também conheceu talvez outro amigo meu, acidentalmente, no shopping. Eu, no entanto, nunca conheci seus amigos dessa maneira, apenas 1 ou 2 vezes eu conheci alguns amigos por acidente enquanto eu estava dirigindo minha namorada para algum lugar e 2 ou 3 de seus amigos também entraram, e nós apenas falamos algumas palavras enquanto viajávamos no carro. Mas seus amigos estavam cientes de que estávamos namorando, é claro. Agora, um incidente estranho aconteceu na semana passada que me deixou muito confuso. Era um texto de uma amiga dela no Instagram. Antes disso, eu nunca tinha falado com essa amiga dela, exceto apenas uma vez, 1 ano atrás, quando minha namorada não estava falando comigo porque tivemos uma briga. Então eu mandei uma mensagem para essa amiga dela e pedi educadamente para ela falar com minha namorada uma vez, pois ela é uma boa amiga. Ela disse ok, com certeza vou falar. E também mandei uma mensagem para a amiga dela apenas porque senti que minha namorada naquela época estava passando por muitas coisas e provavelmente ela precisaria de uma amiga para discutir adequadamente, pois ela tinha um grande empréstimo financeiro. E até brigou comigo e com a família dela por alguns motivos. Pouco depois, recebi uma ligação da minha namorada sobre eu mandar uma mensagem direta para a amiga dela no Instagram e ela me pediu muito irritada para nunca mais falar com ela. Ao que fiquei surpreso, mas concordei, pois nosso relacionamento não era tão estável naquela época e dei a ela espaço para se estabelecer. E depois de um tempo naquele dia, recebi uma mensagem de sua amiga dizendo: Ei, desculpe, não posso ajudá-lo nisso e ela me bloqueou no Instagram. Eu estava bem e não reagi de volta. Portanto, este foi o incidente do ano passado. Agora, essa mesma amiga me mandou uma mensagem de repente na semana passada, pois ela não conseguiu entrar em contato com minha namorada por ligação e ela estava tensa com o que estava acontecendo. Eu respondi educadamente dizendo que ela está bem, provavelmente ocupada com o trabalho de escritório. Vou informar minha namorada que você está tentando falar com ela. Liguei para minha namorada e disse que a amiga dela ligou e sua reação foi: Ó senhor, porque ela tem que te mandar uma mensagem, por favor, bloqueie-a no Instagram. Achei muito estranho bloquear essa amiga e imatura ao mesmo tempo. Então eu disse a ela que não vou, então minha namorada me disse que se eu não vou, então a amiga dela vai. Poucos momentos depois, vi que estava novamente bloqueado no Insta por sua amiga. Na verdade, desta vez, isso me deixou um pouco irritado e acabei mandando uma mensagem para ela em seu outro identificador do Insta e disse a ela: Ei, como você está? Eu não gostei do que você acabou de fazer e essa não é uma maneira muito respeitável de falar com alguém. Eu também escrevi: se seu marido tem algum respeito próprio, ele também não deve mandar uma mensagem para minha namorada quando vocês estão tendo problemas. Então ela respondeu dizendo: Ei, meu marido, eu e ele estávamos na vida dela muito antes de você vir. Depois disso, expliquei educadamente que não queria quebrar a amizade delas e só queria melhorar o vínculo delas e me senti desrespeitado por ter sido bloqueado 2 vezes quando queria falar com eles apenas uma vez ou conhecê-los. Então ela não respondeu a isso e informou minha namorada e minha namorada novamente saiu com raiva e ficou muito zangada comigo. Senti que era a única maneira lógica de me expressar. Eu estava falando sério sobre ela e a fiz conhecer minha família e amigos. Ela não tinha familiares, seus pais também faleceram e primos moram em outros países ou longe agora, mas seus amigos seriam os que estariam presentes em nosso casamento ao lado dela. Então eu esperava que ela me levasse um pouco mais a sério e talvez não pedisse aos amigos dela para me bloquearem pelo menos no Instagram. Ela costuma visitar a casa dessa amiga e às vezes elas têm festas do pijama e às vezes até festas com essa amiga e seu marido em sua casa, festas de aniversário ou algum outro motivo. Eu nunca consegui sair ou conhecer qualquer um de seus amigos.
Eu expressei a ela algumas vezes que sua amiga traz o marido e o bebê em reuniões de grupo às vezes, então talvez eu também possa ir junto e encontrá-los uma vez. Mas ela é estritamente contra isso e isso tem um incidente de bloqueio recentemente e está me incomodando seriamente. Minha namorada diz que seus ex-namorados também incomodaram meus amigos antes e eu não quero que essas coisas aconteçam novamente. Mas isso provavelmente teria feito sentido até talvez um ano atrás, mas agora vamos nos casar em 6 meses, mesmo agora ela está hesitante e diz que só vai me apresentar a eles depois do casamento. E também quando ela se casar, esses amigos provavelmente terão que ajudá-la a fazer o seu lado dos arranjos, pois ela não tem mais ninguém. Então eu precisava falar com eles também para os preparativos do nosso casamento. Não falei com minha namorada desde os últimos 2 dias por causa disso e ela também está dizendo que não tem certeza do casamento agora depois que expressei esse desejo de conhecer seus amigos. E ela diz que estarei controlando a sua natureza no futuro. Eu sinto que ela vai me mandar uma mensagem ou me ligar de volta em breve. Estou pedindo a coisa certa ao pedir a ela para me apresentar aos amigos dela. O que devo fazer? A atualização. Minha noiva não quer me apresentar suas melhores amigas antes do casamento. Então, alguns dias atrás, eu postei sobre como minha namorada pediu a uma de suas melhores amigas para me bloquear no Instagram. Não faz muito tempo desde o incidente de bloqueio, mas hoje fiquei surpreso ao saber que a mãe da minha namorada, a quem ela sempre se referiu como morta, não está realmente morta. Então, algumas semanas atrás, a garota, a sua melhor amiga, que já é casada e tem um filho, acabou de me mandar uma mensagem para saber o paradeiro da minha namorada, pois ela não conseguiu entrar em contato com ela. Minha namorada, ao saber disso, instantaneamente me pediu para bloqueá-la e eu recusei, mas ela fez aquela melhor amiga me bloquear e o resto da história já está lá no postagem anterior. Desde então, não pude confiar nela. Minha namorada sempre me disse que não há ninguém em sua família. Ela disse que era filha única e seus pais faleceram. Ela costumava ir para sua casa no campo a cada 3 a 4 meses para visitar sua tia, que ela disse ser a única pessoa que morava lá, mas sempre parecia um pouco estranha. E toda vez que ela costumava ir lá, ela costumava ficar por pelo menos 2, 3 dias. Havia outras coisas que pareciam estranhas também, como sempre que ela costumava receber um telefonema, seu nome de contato costumava aparecer como pai em casa. E uma senhora costumava falar do outro lado a quem ela sempre se referia como sua tia. Minha namorada já conheceu meus pais e deveríamos nos casar em fevereiro próximo. Meus pais estavam hesitantes sobre nosso casamento porque também não gostavam desse sigilo e do fato de minha namorada ter pedido a melhor amiga para me bloquear. Eu apenas pensei que eram diferenças geracionais e estava tentando fazer meus pais entenderem que talvez não seja uma coisa tão grande. Mas ainda assim meus pais não gostaram desse relacionamento, e um dia na semana passada, eles simplesmente se aproximaram do escritório da minha namorada e perguntaram a uma colega dela se ela sabia sobre seus pais. Mas essa colega não sabia muito sobre sua família. Eu sei que isso não era uma coisa certa a fazer pelos meus pais, mas provavelmente eles poderiam olhar para as coisas suspeitas da perspectiva de um estranho, e eles só queriam me manter seguro. Tentei fazê-los entender mais tarde que é errado levar essas coisas para o espaço profissional. Eles concordaram em não perguntar lá novamente, mas também me pediram para fazer uma pesquisa adequada antes de dar um passo em direção ao casamento. Então, eu também tentei refletir sobre o ponto de vista dos meus pais e toda a situação da perspectiva de um estranho, e tudo isso estava me deixando impaciente. Minha namorada simplesmente não me deixava falar com nenhum de seus amigos ou parentes ou segui-los nas redes sociais. E a razão que ela costumava dar para não apresentar a sua família era que sua família nunca aprovaria seu casamento, pois os casamentos intercastas intercomunitários ainda não são aceitos em algumas partes da Índia, mas ela sempre costumava dizer como seus pais tinham a mente aberta e que toda a sua educação era muito moderna, etc. E costumava xingar minha família por ser desconfiada e atrasada a esse tipo de coisa. E ela também costumava dizer que se seus pais estivessem vivos hoje, eles definitivamente teriam vindo para o casamento. Meus pais gostaram da minha namorada inicialmente quando a conheceram pela primeira vez e ficaram muito felizes com o casamento. Meu pai até se ofereceu para patrocinar as despesas do casamento para o lado dela, pois ela não estava indo muito bem financeiramente. Mas eles ficaram desconfiados quando ela até fez sua melhor amiga me bloquear. Então, tudo isso combinado, me deixou muito desconfiado e decidi visitar sua casa na Vila Rural hoje apenas para verificar. Eu fui lá atuando, eu estava procurando outra pessoa e quando eu bati na porta, a mãe dela saiu. Eu sei que era a mãe dela porque minha namorada mostrou fotos da mãe dela para mim mais cedo. Foi realmente como encontrar um fantasma. Ela parecia uma mulher em forma e bonita com um sorriso no rosto e apenas parecendo minha namorada mais velha. Minha namorada e eu não estamos conversando direito desde o dia em que meus pais foram ao consultório dela. Ela chamou meus pais de loucos e o que não por fazer tal coisa e ficou com raiva e disse que as pessoas da minha comunidade são inteligentes, astutas e loucas e espionam as pessoas, mas nunca aceitaram que ela disse uma mentira tão grande para nossa família. E enquanto eu admitia a ela que era errado perguntar em seu escritório, mas não é certo para ela também falar assim sobre minha família, quando ela estava agindo de forma suspeita pedindo amigos e familiares para me bloquear e fingindo a morte de sua mãe. Eu não falei com minha namorada sobre isso e não sei o que devo fazer com isso realmente.
Esta foi uma mentira muito grande e também não vejo uma razão válida para isso. Seu pai, como confirmei por moradores próximos, havia falecido e sua mãe estava morando lá com sua tia, que morava em uma casa diferente no quarteirão adjacente. Eu só quero saber se poderia haver alguma razão ou julgamento válido que possa ser aplicado a este cenário, porque não consigo pensar em nenhum. Sua mãe parecia em forma e bem para mim. Aproximadamente cerca de 50 a 60 anos de idade, mas definitivamente uma mulher viva. A atualização. Minha noiva não quer me apresentar suas melhores amigas antes do casamento. Então, faz mais ou menos um mês que postei minha pergunta sobre o comportamento estranho da minha noiva e ela mentindo sobre a mãe estar morta. Hoje pensei em postar uma pequena atualização sobre toda a situação, porque muitos de vocês têm me pedido isso. Depois de descobrir que sua mãe ainda estava viva, fiquei chocado por alguns dias. Mas, gradualmente, comecei a me sentir melhor, embora ainda estivesse ansioso para entender se havia feito algo errado, especialmente porque tinha visto os lados bons e ruins dela. Agora que algum tempo se passou e posso pensar com mais clareza, embora às vezes sinta falta dela, reflito sobre o que sei sobre essa pessoa. Ela é alguém que é naturalmente muito compassiva e demonstrou grande bondade para com os animais, adotando ou ajudando vários animais de rua durante os 3 anos em que estivemos juntos. Eu a vi experimentar felicidade, tristeza e vulnerabilidade. Eu vi seus lados bons, mas ela também tem sido muito dura em seus sentimentos em relação à minha comunidade, idioma, meus pais e até a mim. Ela claramente fez coisas erradas, como desencorajar a interação com seus amigos e mentir sobre a morte de sua mãe, entre outras coisas. Além disso, ela mentiu para mim outras vezes no passado, o que considero a segunda maior mentira depois da história sobre a morte de sua mãe. Isso aconteceu uma noite quando ela chegou à minha cidade um dia antes do planejado de sua casa na aldeia. Eu descobri porque eu estava ligando para ela repetidamente. Ela disse que queria me surpreender, mas acabamos não nos encontrando naquele dia porque ela me pediu para não vir, alegando que estava cansada e se sentindo mal. Mais tarde naquela noite, liguei para ela várias vezes, mas ela não atendeu. Na manhã seguinte, fui ao apartamento dela e descobri que ela não estava lá. Algumas horas depois, ela me ligou do telefone de uma amiga e explicou que tinha ido à casa de sua amiga porque o namorado de sua amiga tinha vindo para ficar, e o vigia não permitia que outro cara entrasse no apartamento. Então, eles fingiram ser parentes da família para encobri-lo. Eu a perdoei por mentir daquela vez e escolhi confiar nela novamente. Em retrospectiva, foi outra mentira significativa, a segunda maior mentira durante todo o nosso relacionamento, a morte da mãe falsa ainda sendo a primeira. Cerca de 7 ou 8 dias atrás, notei que ela postava repetidamente atualizações no WhatsApp sobre como ela foi maltratada por mim, como ela foi submetida à solidão e como eu terminei com ela. Durante esse tempo, participei de uma festa com alguns rapazes e garotas, e a vi postando histórias que me difamavam diretamente, embora já tivéssemos terminado e eu tivesse todo o direito de socializar com quem eu quisesse. Naquele dia, mandei uma mensagem para ela depois de ver suas atualizações de status, em parte porque estava com raiva do que ela havia postado e em parte porque queria saber o verdadeiro motivo por trás de suas mentiras sobre a morte de sua mãe. Ela respondeu com uma longa mensagem, mas para resumir, ela listou os seguintes motivos. 1. Ela disse que mentiu sobre sua mãe estar morta porque sua mãe nunca teve o devido respeito no relacionamento passado, seu ex provavelmente nunca deixou ficar na casa da vila de sua mãe por mais de 2 dias. 2. Seu ex-namorado estava perambulando pela cidade com outras garotas e provavelmente até a traiu enquanto sua mãe estava no hospital. 3. Ela pensou que sua mãe receberia o devido respeito se ela mentisse sobre sua mãe estar morta como seu pai expirado, que é tratado com respeito após sua morte, segundo ela. Nenhuma das razões que ela deu parecia séria o suficiente para eu acreditar. Eu apontei que cerca de 90% de seus motivos estavam relacionados ao ex-namorado e perguntei por que ela tinha que mentir sobre sua mãe, especialmente porque eu sempre apoiei seus problemas familiares. Eu disse a ela que suas explicações não faziam sentido para mim. Mais tarde, ela me disse que eu estava errado em dizer que ela tem transtorno de personalidade narcisista. Eu disse isso a ela uma vez antes porque ela nunca sente pena e faz gaslighting para esconder seus próprios erros, etc. E eu li online que isso poderia ser sintomas de NPD e pedi a ela para obter ajuda especializada sobre isso. Ela disse que consultou um psicólogo que a diagnosticou com CPTSD, que às vezes pode causar traços narcisistas. Mesmo assim, não vejo como isso justifica a criação de uma história tão complexa sobre sua mãe para enganar a mim e a meus pais, chegando a dar uma data específica para o aniversário de morte de sua mãe. Ela também ficou chateada com meus pais porque eles acharam toda a situação suspeita e começaram a fazer perguntas. Embora eu me sinta mal e acredite que ela possa estar lidando com alguns distúrbios comportamentais, também suspeito que haja um segredo mais profundo e complexo, seja dela ou de sua família, que levou a todas essas histórias. Na minha última conversa com ela, deixei claro que, independentemente do que ela diga, não estamos em condições de restaurar o casamento. Eu não quero machucá-la duvidando dela, nem quero me machucar. A confiança é algo que não pode ser reconstruído depois de tudo o que aconteceu, então pedi a ela que me dissesse a verdade. No entanto, nada substancial veio dela que eu pudesse considerar.
minha ex-namorada não foi capaz de dar uma razão válida para fingir a morte de sua mãe por 3 anos e decidi seguir em frente com minha vida sem ela, pois não há como avançar nesta situação.